E aí galera, quando a Guerra dos Reinos estava para começar, Loki sentia que o Mago Supremo tinha cada vez menos acesso à magia, e o que fez querendo ajudar? Fingir que os Vishanti o escolheram como novo Mago Supremo, porque é um deus e pode usar magia à vontade sem pagar por isso. Só que aí tem um problema, mesmo que a intenção seja boa, já começou mentindo. Apesar do quadrinho dizer que foi um bom Mago Supremo, Steven não aceitava e também sabia que como Loki é um feiticeiro muito poderoso, ia acabar descobrindo seus segredos. Por isso, foi atrás do poder da Árvore dos Mundos para tomar seu lugar de volta. O capítulo 384 de Doutor Estranho de 2015 começa com ele na frente do Sanctum Sanctorum, dizendo que sabe que tudo tem um preço e que um dia pagará pelas coisas que fez, pela ressurreição de um sentinela caído e por invadir Asgard, roubando parte da sua magia. Pensava que um dia ficaria diante dos Vishanti e responderia pelos seus crimes, mas esse dia estava distante. Enquanto isso, Loki, distraído, estudava feitiços ouvindo música com os fones de ouvido, quando de repente uma pedra quebrou a janela mais próxima. Ali os dois começaram uma conversa nada agradável. O deus das histórias dizia que a paciência já estava chegando no limite. Essa seria a última vez que diria para ir embora. Também disse que a Zelma não estava em casa, então seria a única pessoa capaz de ajudar o Steven. O mesmo que fez o Sanctum Sanctorum desabar, deixando evidente o tipo de magia que estava usando. Steven falou a mesma coisa, ainda disse que tinha mostrado extraordinária paciência, mas também tem limite e estava bem próximo. Loki disse que ele não tinha ideia com o que estava lidando, e foi aí que o doutor bateu o cajado no chão, mudando completamente sua aparência. Loki dizia que não ia sair dali e até perguntou se acredita mesmo que é forte o suficiente para empunhar o poder da Árvore dos Mundos contra ele. Então Steven disse que não foi um pedido e os dois começaram um duelo. Steven foi preso com um feitiço enquanto os dois viajavam pelas dimensões, mais precisamente chegando na dimensão demoníaca de sangue, até que se libertou e acertou o deus com uma rajada de energia. O que não fez muita diferença, e aquelas criaturas começaram a atacar o feiticeiro, que lutou bravamente. E de repente transmutou toda a dimensão, transformando aqueles seres em coelhos. Ainda perguntou se Loki sabe quem ele é, como se uma dimensão demoníaca não fosse nada demais. Loki pedia para parar com isso, porque mudar toda uma dimensão é muito perigoso, e não importa o quão poderoso pensa que é. Ainda é um mortal e o preço seria muito alto. Então foi mostrado que horas antes, em um templo esquecido nas montanhas do Himalaia, não muito tempo antes da queda da magia, os discípulos do Doutor Estranho moravam lá e eles pagavam o preço da magia por ele. Para cada feitiço, cada ilusão, cada vínculo e lâmina conjurada, esses homens sofreriam no lugar. Até que ele descobriu e não gostou nada disso, acreditava estar acima dessas coisas. Aqueles homens queriam proteger o Mago Supremo, dizendo que protegeriam o homem que luta em nome deles. Se ele fosse cortado, o ajudariam a sangrar. Quando sua respiração diminuísse, emprestariam a deles. Seriam sua força secreta. Steven foi duro com Wong e disse que o problema real é que seus discípulos eram homens mortais. Então a ideia foi colocar o Sentinela no lugar. Se fosse uma pessoa comum, estaria agonizando de dor, mas ele simplesmente tirou uma soneca, porque mesmo o preço da magia no corpo dele não faz quase diferença nenhuma. Depois cortou para Zelma fora de casa dizendo que não sabia o tipo de macarrão que Loki queria, só que ele não atendia ao celular já que estava no meio de um duelo. Talvez a cena mais cômica nesse capítulo foi o Steven dizendo que não ia deixar o Loki machucar mais ninguém e que ele tem que parar de fingir que é um herói igual o Thor. Então Loki disse que não machucou ninguém e que o Steven é um feiticeiro de segunda.
As coisas ficaram ainda mais sinistras quando a Zelma chegou e lançou um feitiço que deixou os dois incapazes de usar magia por alguns minutos. A intenção era deixá-los equiparados, e dessa forma conversariam como adultos. E Sylvia então perguntou como é que estariam equiparados, se Loki é um deus. Foi nesse momento que levou um soco que o lançou longe, e ele admitiu que mais um desses não ia aguentar, ia acabar morrendo. De repente, os dois se aproximaram de uma porta bem grande, e Loki, desconfiado, disse para abrir logo. Sua paciência estava no limite e sabia que tinha alguma coisa errada acontecendo. Quando abriu, Steven foi possuído pelo vácuo. Loki se perguntou o que tinha feito, e do nada foi lançado pela janela. Zelma queria saber o que estava acontecendo, e a única resposta que teve foi que deviam fugir dali. Até que o vilão apareceu pedindo para ser corrigido caso estivesse errado, mas lembra de ter matado aquele deus da última vez que se encontraram, que no caso foi o Loki clássico se sacrificando para ajudar os heróis. Bom, esse capítulo terminou por aí, e no seguinte tivemos o encontro do Sentinela com o vilão, que é considerado sua contraparte maligna. Loki, Doutor Estranho e o Sentinela se uniram para derrotar essa ameaça, e por isso mostraram uns feitos bem legais. Então, se vocês quiserem a continuação, comentem aqui embaixo. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder os próximos. Podem deixar suas sugestões porque estou sempre de olho e assim fica mais fácil saber o tipo de conteúdo que querem por aqui. E para quem quiser me seguir nas redes sociais, é só pesquisar pelo @dinostalgico. Use o mesmo endereço em todas elas, então é bem fácil me encontrar. Até o próximo!